Eu tô gravando esse vídeo no domingo às 17h21, então eu estou a pouco menos de 24 horas do anúncio da lista final da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. E esse vídeo é para o Carlo Ancelotti. Afinal de contas, se o Rica Perrone pode fazer aquela carta horrorosa com um monte de erros de português, com uma declaração de amor ao Neymar, por que que eu não posso fazer o contraponto disso, dando um pouco de tranquilidade para o Carleto? E aí, mano Carleto, beleza? Você tá tranquilo, tá calmo, daqui a pouco você vai anunciar a sua lista. E eu andei pensando, refletindo, fazendo as minhas observações, olhando para os números, para as estatísticas, e eu mudei de ideia. Eu estou aqui para dizer para o Carlo Ancelotti que ele está liberado para convocar o Neymar. Isso mesmo. A gente tem que evoluir na vida e a gente tem que pensar diferente sobre algumas coisas, não lidar tanto com o pragmatismo, com aquela visão de mundo tanto quanto obliterada, com aquela coisa rançosa de, sabe, ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero ser um ser em evolução e eu quero entender que a convocação do Neymar para a Copa do Mundo não é apenas um ato de confiança para um jogador de 34 anos, que está fora da seleção desde daquela lesão de ligamento cruzado anterior, que pensa mais na Kings League do que no futebol, que fez do Santos como que eu vou dizer de uma forma gentil? Fez do Santos Futebol Clube a sua putinha, e esse não é um termo bonito para se dizer num vídeo, mas, enfim, mesmo com tudo isso, eu defendo a convocação do Neymar. Porque no fundo, o menino Ney merece carinho, atenção e cuidado. Eu concordo com o Perrone. Eu concordo plenamente com o Rica Perrone quando ele diz que o menino Ney não pode passar por essa angústia, por esse trauma, por essa espera para saber se ele realmente vai ser um dos escolhidos por Ancelotti para defender a seleção brasileira nos Estados Unidos, México e Canadá, mesmo fora da seleção nos últimos 2 anos e meio. O Neymar não pode. Outros jogadores podem passar por isso, mas o Neymar não. Onde já se viu o rapaz que foi decisivo quando mesmo na seleção brasileira em Copa do Mundo? De novo, para ser bem justo, se o Brasil não tivesse feito aquela cagada contra a Croácia, ele seria decisivo porque foi ele que marcou o gol naquela prorrogação, mas nas outras Copas ele não foi decisivo. Ele foi decisivo nos Jogos Olímpicos que a gente ganhou aqui em 2016? Não sei. Noves fora, é o Neymar, né? Alguém tem que animar o grupo, alguém tem que dar as indicações para as primas, porque o Vini Júnior não vai ajudar muito nisso, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas a gente tem que convocar o Neymar porque sobrou quem? Sobrou quem para a seleção brasileira? Eu recapitulei aqui os números, as estatísticas e voltei para o amistoso que a gente fez contra a França. Aquele último que teve o primeiro tempo excelente e o segundo tempo péssimo, que a gente perdeu por 2-1. Ali, a seleção brasileira já estava com metade dos seus titulares fora daquele jogo, incluindo 2 jogadores que são muito importantes para a seleção brasileira e para o Carlo Ancelotti, o que também pode explicar a queda de desempenho de alguns jogadores de forma pontual. E aí eu estou falando do Rodrigo e do Estevão. Se a gente olhar de forma fria e racional para os últimos 4 anos, o Rodrigo foi o melhor jogador atuando pela seleção brasileira, incluindo todos os treinadores do ciclo. Ramon Menezes, o Fernando Diniz, doravante conhecido como Perninha, e Dorival Júnior, antes da chegada do Carlo Ancelotti. E o Rodrigo, até ele sair do Real Madrid, ele talvez fosse o cara que explicasse o bom desempenho do próprio Vini Júnior no Real Madrid. A gente sabe muito bem que o Vini Júnior ele desempenhou seu melhor futebol no comando do Carlo Ancelotti na equipe do Real Madrid, mas não podemos nos esquecer que o grande companheiro de equipe dele até a chegada do Mbappé foi justamente o Rodrigo. E o Rodrigo era o nosso melhor jogador na seleção brasileira, tanto nas estatísticas quanto na performance, e isso ao longo do período até que ele teve a sua contusão.
Eu acredito que a seleção brasileira teria ido muito pior ao longo desse ciclo caótico até 2026 se o Rodrigo não estivesse em campo. E foi ele quem segurou as pontas justamente quando o Neymar não estava, e até mesmo nos jogos que o Neymar participou, o Rodrigo teve uma atuação melhor. E no caso do Estevão, ele foi o melhor jogador dentro dos 10 jogos que o Ancelotti teve no comando da seleção brasileira. Foi aquele que atuou melhor, foi aquele que teve as melhores estatísticas, foi aquele que teve o melhor desempenho, foi aquele que marcou mais gols durante o período do comando do Ancelotti, o curto período do comando do Ancelotti na seleção. Coincidência ou não, esses dois jogadores estão fora da seleção brasileira. Infelizmente. O Brasil, nessa Copa de 2026, vai sofrer com contusões que serão pontuais para o desempenho da seleção nos Estados Unidos, México e Canadá. Nem sei se vai jogar no México, não sei se vai dar tempo para o Brasil jogar no México. Os 3 primeiros jogos são nos Estados Unidos. Então, sem falar no Éder Militão, que também está contundido. Mas o Éder Militão tem os seus próprios problemas, que é, por exemplo, explicar para a esposa por que é que o Vini Júnior abriu a boca para dizer que as meninas que estavam lá com o Vini Júnior na Espanha, enquanto a Virgínia acabou chegando lá, aquela confusão que você já sabe qual é, por que que as meninas eram amigas do Militão? Coitado. Militão, tentando se recuperar de contusão, tenta que explicar isso para a esposa. Então, vamos fazer as contas. Rodrigo fora, Estevão fora. Éder Militão fora. Só aí 3 potenciais titulares, se não jogadores titulares. E aí o terceiro jogador da lista entre os melhores da seleção brasileira é justamente o Vini Júnior, que está mais preocupado, pelo visto, com as primas, né, com seu entretenimento, enquanto a sua ex-namorada, a Virgínia, e aqui pausa para reflexão, eu dou razão para a Virgínia nesse caso, mas eu também eu tô naquela turma do eu gostaria de esquecer quem é Virgínia. Fica o registro, tá? A Virgínia está coberta de razão, Vini Júnior muito burro, extremamente burro. Não, e eu não tô aqui relativizando a suposta traição, tá? Não tô aqui dando o respaldo para ele, mas a forma como ele fez, pelo amor de Deus, né? Ele não aprendeu nada com o caso do pequeno. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então, os 2 melhores jogadores pro Ancelotti contundidos e o Vini Júnior pensando mais em garotas do que em futebol, aí fica o cenário perfeito para a galera ficar enchendo o saco e pedindo volta Neymar. Para mim é impossível defender o futebol do Neymar, tá? Impossível em todos os aspectos. No último vídeo que eu falei daquela carta horrorosa do Perrone, eu descrevi vários fatos que mostram por que que o Neymar não merece estar na Copa do Mundo. O desempenho dele é débil, ele não está focado em futebol, ele não entrega futebol no Santos o suficiente para isso, e aí não me interessa em nenhum momento se o Santos é um time de fundo de tabela ou se é candidato a título ou a Libertadores. Era para o Neymar ser aquele jogador que pega o time nas costas e leva. O próprio Perrone falou que com o Neymar o Santos seria top 5, tanto em 2025 e 2026, e sem Neymar ele estaria rebaixado. Mas, de novo, ano passado o Santos quase brigou, ou melhor, brigou para não cair, e isso com o Neymar em campo. E esse ano tá mais para a zona de rebaixamento do que para Libertadores. O Neymar não entrega mais, o Neymar não produz mais. Ele é um jogador que está no crepúsculo de sua carreira. Todo mundo sabe disso há muito tempo. Só que dentro do contexto aplicado, com tantos desfalques, com jogadores fora de foco, a essa altura do campeonato, meio que o Ancelotti já viu que a situação é meio de desespero, e aí é melhor levar o Neymar para a Copa do Mundo. Muito a contragosto do bom senso, muito a contragosto daquilo que se manda os protocolos normais de vamos convocar os melhores jogadores, mas com os melhores fora e um com a cabeça em prima, fica difícil não levar o Neymar. Só que aí é o tal negócio. Todo mundo vai fazer aquela pergunta quando vier o nome do Neymar na convocação final da seleção brasileira. Está indo o melhor jogador? Está indo a melhor versão do Neymar? Óbvio que não. E aí a gente tem que pensar no seguinte: o Neymar está sendo convocado por quê mesmo?
Por que é que o Neymar está indo para a Copa do Mundo de 2026, para potencialmente a última Copa do Mundo de sua carreira, se juntando aos outros 2 grandes da geração que ele vivenciou, muito maiores que ele, no caso Messi e Cristiano Ronaldo, que também estão indo para sua última Copa. Por que diabos o Neymar está na lista do Ancelotti, que será divulgada daqui a pouco? Bom, também se não tiver, graças a Deus esse vídeo vai perder validade rápido, mas pelo menos serve para uma explicação para um universo alternativo do porquê que o Neymar está na lista. Neymar está na lista porque é o melhor do resto. O Neymar está na lista de convocação final da seleção brasileira porque foi o que sobrou. Ele é aquela coxinha que ficou no prato lá na festa de aniversário, a última coxinha que sobrou. E nem todo mundo quer a última coxinha. Eu, pelo menos, não posso por causa da diabetes. Mas o Neymar está indo por pena. O Neymar está indo para a Copa do Mundo porque passa longe de ser o melhor jogador de sua posição, mas não tem ninguém melhor para levar. O Neymar está indo porque, dentro desse vale de nada que virou o futebol brasileiro, por conta da própria ineficiência técnica da CBF, por falta de visão mais ampla para buscar esses talentos em outros centros de futebol, porque o jogador brasileiro está espalhado por todo mundo, por falta de perspectiva mesmo de, sei lá, buscar outras soluções. Por exemplo, a gente tem jogadores como, sei lá, Gabriel Jesus, que desapareceu. A gente tem o próprio Rafinha, que se for para a Copa só vai porque tem a proficiência técnica, mas pelo amor de Deus, como esse cara abre a boca para falar merda. Então a gente vive meio que não vale de nada em termos de talentos no futebol brasileiro. E aí o Neymar aparece como o Midas, como a salvação. E ele não é a salvação. Ele está praticamente indo como um ato assistencial. Ele está indo para a Copa do Mundo porque não tem ninguém melhor do que ele neste momento, porque ele sobra como uma opção no país que está com ausência de opções. Para você que defendeu a convocação do Neymar até o final, muito provavelmente você vai ter o seu prêmio após as 5 da tarde de hoje e o Neymar provavelmente estará na lista. Mas tenha consciência disso e pelo menos tenha a hombridade de assumir e reconhecer que o Neymar não está indo pelo futebol que apresenta hoje. Ele está indo pelo nome, ele está indo pelo marketing, ele está indo porque todos os que são melhores do que ele não estão em condições de jogar. É praticamente uma decadência absoluta de um jogador de futebol que tinha tudo para ser um dos melhores da história e que agora está indo porque é o resto do resto. E eu sei que são palavras fortes, eu sei que são palavras terríveis, mas se eu não tivesse perdido 2 dedos do meu pé esquerdo, perdido não, eu meio que descartei com a cagada que eu fiz, eu estaria convocado para a seleção brasileira no lugar do Neymar. Você, a sua avó ou o porteiro do seu prédio poderiam ir para a Copa do Mundo. Mas basicamente o Neymar está indo porque tem o nome Neymar dos Santos Júnior. Não é pelo histórico e assim, tá, tem o histórico, mas qual é o histórico vencedor do Neymar na seleção brasileira? Uma medalha olímpica em 2016. É isso. O Neymar estava em campo quando o Brasil perdeu aquela Copa América durante a pandemia de Covid, onde o Brasil foi humilhado contra a Argentina. O Neymar estava em campo e estava sorrindo, dando risada com o Messi depois da derrota. O Neymar estava na seleção do 7-1. Ele não estava em campo por causa da contusão, mas ele estava na seleção do 7-1. O Neymar não decidiu em 2018. Ele mais brincou de foca na estrada do seu World do que jogar uma Copa do Mundo. Ele não foi decisivo naquela Copa que seria para ele decidir, justamente 2018. Perdeu o protagonismo para aquele que seria o grande concorrente dele lá no Paris Saint-Germain, que é o Mbappé. E até lá ele perdeu o protagonismo por conta disso. E em 2022, onde ele pelo menos tentou decidir, também não teve sucesso. O Neymar não tem histórico de ser decisivo na seleção brasileira. Por que diabos eu acreditaria que ele seria decisivo agora? Só porque você, que fica aí com a camisetinha da seleção brasileira e não sabe nem torcer, fica cantando o Eu Sou Brasileiro com muito orgulho e muito amor, acredita que ele pode ser decisivo?
É muito mais uma crença sua do que algo baseado em fatos. Mas diante de todos os fatos apresentados, eu digo: Carleto pode convocar, porque pelo menos você me livra de um mês de encheção de saco desse povo. Ao menos, se Neymar entrar em campo em 2026 e mais uma vez o Brasil perder para uma Bélgica ou para uma Croácia da vida, se é que vai chegar nas quartas de final, a gente já tem a quem pegar no pé. Não será no pé de Carlo Ancelotti, que por sinal está confirmado até a Copa de 2030, se ele não for demitido antes. Será no pé do garoto que uma galera disse que era decisivo e mais uma vez não será decisivo. Estou falando isso agora. Se você realmente acredita que o Brasil vai ser campeão do mundo em 2026, olha, você tem que acreditar em doentes, em Papai Noel e acreditar que alguns políticos por aí são honestos, mesmo quando... Ai, meu Deus, eu não vou falar sobre isso. Eu vou encerrar o vídeo agora, senão eu vou ser cancelado.